Olá, bancários e bancárias do Banco do Brasil, colegas da ativa e aposentados da comunidade Banco do Brasil. Comentar hoje com relação à direção fiscal na CACI, o tema que a gente está colocando para dar nossa opinião é o seguinte: direção fiscal na CACI, né, que foi determinado pela ANS hoje. Quem deve definir a pauta da solução? A burocracia ou os associados? Os associados eu entendo a partir da representação dos associados, né? E aí vou dar a minha opinião como ex-dirigente eleito da CACI e atualmente como um dos associados da nossa Caixa de Assistência. Eu entendo que a direção da solução deve partir dos donos da CACI e não de uma forma mais burocrática. E aí, nesse sentido, é onde eu deixo a minha opinião para os sindicatos, para a Contraf e Contec, para a comissão de empresa, para os funcionários, para as lideranças das demais associações. Antes de mais nada, eu vi na semana passada que os colegas Denis Correia e Ana Cristina passaram a ser os novos membros da direção indicados pelo patrocinador BB. Denis e Ana Cristina, conheço os dois há bastante tempo, então desejo, além de sorte, saúde, e desejo também muita predisposição para o diálogo com as representações dos associados para a gente encontrar uma solução para a CACI. Isso é fundamental em uma associação, uma autogestão dos trabalhadores. A questão de onde vem a solução, ela para mim é muito importante. E a gente só pode falar da experiência que a gente tem, né? Em 2014, quando chegamos na gestão, juntamente com a parte eleita que lá estava, né, a companheira Miriam Fock e mais os conselheiros, e mais os que lá estavam, né, Davi Salviano e ABC na época, indicados pelo banco na direção, e os conselheiros e conselheiras também indicados. Eu entendo e continuo acreditando muito nisso, que você tem que discutir a essência da questão da CACI para você buscar a solução. Olha só, em 2014 havia a seguinte tese colocada na entidade e ela reverberava para fora, certo? A CACI está com déficit, uma diferença que está dando déficit anual entre as receitas do plano de associados e as despesas assistenciais do plano de associados. E como tem limitadores, o banco não pode colocar mais nenhum recurso por causa da CVM, etc., né? A gente entende que os associados que têm que pagar essa diferença. E, inclusive, o patrocinador, acho que ele fazia algo que não é adequado. Eu reforço isso. O banco dizia como ele achava que os associados deveriam ratear os novos recursos que eles deveriam pagar. Isso não tem cabimento. O estatuto, nos artigos de custeio, o do banco e dos associados, diz lá que o banco contribui com 4,5% da folha da ativa e dos aposentados, e os aposentados e a ativa contribuem com 3% do seu benefício de aposentadoria e da sua remuneração. Então a gente está falando de hoje, pelo Visão CACI, que eu olhei essa semana que passou, a gente está dizendo hoje de 169 mil donos da CACI, certo? Então, é inadequado o patrocinador, que o estatuto diz lá que ele contribui com 4,5% sobre as folhas, né? Ele dizer que a gente deve pagar mais não sei quanto e ainda falar, cobra por dependente, cobra por uso, quem usa mais paga mais, cobra por idade. Não é adequado, não é. A nossa parte da receita
no plano de associados, é uma competência nossa ver como a gente quer ratear e qual a melhor forma. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que balizar essa discussão, né? Se a Cassi precisa de 1 bilhão e meio, 2 bilhões de reais, isso a gente precisa dar uma analisada atuarialmente, né? Compete a nós, associados, a nossa parte, a gente dizer como que nós vamos ratear essa nova receita. E aí eu entendo que a solidariedade deve ser mantida, ela é base do nosso plano, entendeu? Então, eu acho que se a gente vai arrecadar mais 1 bilhão de reais, a gente vai ver como que esse 1 bilhão e meio de reais vai ser rateado pelos 169 mil donos da Cassi. O ideal é em porcentagem, como a gente já faz há muito tempo, e o que permitiu a Cassi ter 400 mil participantes no plano de associados ao longo das décadas, né? Você ter aposentado tendo benefício tendo benefício de saúde, de assistência à saúde, pessoas adoecidas que inevitavelmente gastam mais, etc. E aí, nesse sentido, eu entendo outra coisa que é política e é estratégica. Me parece que o banco, os representantes dos associados nas entidades e a Cassi devem se reunir nos próximos dias para apresentar os dados e etc. Eu acho que é estratégico a proposta ou a pauta, as formas que nós vamos discutir de resgatar a Cassi, de equalizar o déficit do plano de associados, tem que ser fechado entre os associados. Nós não podemos chegar numa mesa, mas isso é mais antigo que andar para frente na história entre capital e trabalho. Você não chega numa mesa para começar uma discussão com o outro lado, o patronal, deixando o patronal dividir os associados. Isso é muito pouco eficaz ou pouco adequado para o lado dos associados. Nós temos que chegar com uma proposta nossa, balizada, fechados consensos, numa mesa, numa sala, num espaço onde está lá as entidades da ativa e aposentados, as lideranças dos sindicatos, da comissão de empresa da Contraf, né? A discussão tem que ter sido feita com as representações dos conselhos de usuários, nos seus espaços de conselho. A gente, entre 2015 e 2016, a gente tinha reuniões prévias. É ali o espaço dos associados. Nós não devemos permitir que em uma mesa a gente seja dividido. Isso é muito importante. E aí eu estou dando opiniões e falando de experiências. Nós tínhamos uma lógica colocada em 2014 e nós revertemos ela com estratégia, com mobilização, com participação social. É nesse sentido que eu tenho conclamado que o debate aconteça nessas próximas semanas, que permeie o debate do Congresso dos Funcionários do Banco do Brasil, que é o maior fórum nacional da comunidade Banco do Brasil, que discute questões dos direitos sociais e trabalhistas e previdenciários e de saúde da comunidade Banco do Brasil, da ativa e aposentados. É nesse sentido. Mais uma coisinha, para vocês verem como que é importante os consensos serem fechados entre os associados antes de qualquer discussão com a mesa patronal. Nós tínhamos os questionamentos por parte do patronal em 2014, início de 2015, ele questionava até o modelo assistencial de promoção e prevenção, estratégia de saúde da família, a eficácia e eficiência das clínicas CIO, o papel delas, né? E nós superamos tudo isso. E nós fechamos no corpo social todos os consensos. Os congressos dos funcionários do BB de 2014, 15, 16, 17, todos eles foram balizando. Queremos ampliação do modelo de estratégia de saúde da família. Queremos a atenção primária, prevenção, promoção. Achamos que o banco tem que colocar sua parte dos recursos no modelo 60-40 de custeio, né? Nós queremos os dois fazendo gestão, mas o banco não pode ter mais poder que a gente, né? As áreas de atividade fim têm que estar com os associados, porque são os associados que demandam saúde. Não é o patrão que demanda saúde. Então, essas propostas que depois acabaram vingando com aquela consultoria Accenture,
né, que teve uma postura enquanto ainda estava com as áreas técnicas dos eleitos. Ela ratificou praticamente tudo que a gente apontava nas questões internas de por onde a CACI deveria ir, e depois veio propor que o banco deveria ter mais poder, tirar a gente da gestão, que a CACI não tinha decisão. Isso tudo foi político, e só apareceu lá no finalzinho, início de 2018, né? Porque até dezembro a gente tinha uma leitura mais coesa, técnica, de por onde deveríamos avançar nas diversas áreas de atividade fim da CACI, além da questão tecnológica. Então é nesse sentido que eu finalizo falando mais uma coisinha. Olhando Visão CACI, semana passada, o primeiro quadrimestre de 2019, uma coisa chama muito a atenção de quem já foi gestor, de quem sabe o que significa despesa administrativa, despesa assistencial, a diferença de uma e de outra, como a CACI funciona, que o seu recurso praticamente é todo pago para a rede prestadora, e que a gente deveria ter uma estratégia de saúde da família que cobrisse muito mais do que o 1/4 da população que cobre hoje, né? Porque isso está definido, está no planejamento estratégico, isso deveria ter balizado a CACI nos últimos 15 anos, e a CACI continua com 1/4 da população coberta pelo modelo de prevenção e promoção, e 3/4 ainda solto no sistema, o que pode gerar uma despesa assistencial na rede muito maior, né? A CACI não conseguiu avançar numa discussão de aumentar a sua verticalização, como a CACEMS do Mato Grosso do Sul fez, onde ela tem hospitais nos interiores, ela tem promoção e prevenção através de ônibus de saúde, né, que faz o acompanhamento da sua população. Isso tudo são discussões que a gente poderia ter. A CACI nós tínhamos proposta apresentada já com todo o estudo técnico, para a gente fazer clínica CACI de 2º grau. A gente ia fazer um piloto num andar desocupado da própria CACI em Belo Horizonte, onde teríamos lá especialidades, para você deixar de gastar dinheiro no mercado, na rede, e estar com a sua própria estrutura. Isso tudo precisa ser retomado. A CACI não pode continuar gastando 90% do seu recurso todo para fora, porque não adianta arrecadar mais um bi e pagar para a rede prestadora. Não adianta. A gente continuar não tendo controle da quantidade de exames que se faz. E não é expulsando o associado, cobrando dele um valor que ele não pode pagar de coparticipação, que a gente vai resolver o problema. A gente pode perder 100 mil associados do plano de associados pelas pessoas não darem conta de pagar depois de alguns meses de exames, né? Isso tudo são discussões para serem feitas. Sabe quanto está no Visão CACI a despesa administrativa da CACI? Uma operadora que tem estrutura vertical de atenção primária, 66 clínicas CACI, 27 unidades de atendimento, que são muito importantes num país continental do tamanho do Brasil, que não tem estrutura de saúde em quase 4.500, 5.000 municípios. E que é ali, na CACI, que a gente consegue orientar melhor, atender, fazer o atendimento ao Banco do Brasil, que está em todos os cantos, etc. A despesa administrativa da CACI foi 6,8, considerando as nossas receitas extraordinárias do memorando, e 7,8, não considerando as despesas extraordinárias que a gente conquistou no memorando, banco e nós contribuindo um pouco a mais. Isso é um absurdo, absurdo. Uma operadora que faz saúde, como a CACI, medicina de grupo, etc., não tem sentido. Uma despesa administrativa de 7,8, que deveria estar na casa de 10,5, 11, ou seja, a gente está falando de ter 150 milhões a mais de despesa administrativa, isso equivaleria a você evitar despesa lá fora, fazendo uma gestão melhor de saúde com o seu próprio corpo. Então, não adianta arrecadar 1 bilhão com o atual modelo pagador, que o dinheiro entra e vai embora. Não tem nenhum sentido isso. Não tem nenhum sentido. Então, por isso que quando a gente faz uma discussão de vamos arrecadar mais, tem que ter meta de ampliação da estrutura própria da CACI, de atenção primária, promoção, prevenção, programa de saúde. E você ousar fazer algumas estratégias para ter algumas parcerias, para fazer mais atenção primária, sair de 25% para 50%, tem ônibus da saúde nos interiores dos estados. Senão não adianta, todo o dinheiro que entrar vai sair para a rede prestadora. É ali que está o business dos hospitais.
Isso tem que estar no cerne da discussão de qualquer receita nova. Aí volto a dizer, adianta a gente chegar numa mesa e deixar o patronal estabelecer por onde vai ser a solução para sair do déficit? Ou nós vamos construir isso entre os associados? No congresso, nos encontros de saúde, né? Fechar as nossas premissas. Não se quebra a solidariedade. Nós conseguimos fazer essa pauta colocada pelo patronal de quebrar a solidariedade, que nem deveria competir a ele deve se ater à sua parte no custeio e não dizer como a gente deve ratear o nosso. Esse debate sumiu do corpo social quando a gente foi para dentro do corpo social debater. Com os sindicatos, com as entidades de aposentado, com os conselhos de usuários, nós fizemos isso ao longo de 4 anos. A pauta era outra. Vamos ampliar o modelo de saúde, né? O banco também tem que colocar a parte dele, porque ele tem compromissos com os trabalhadores da ativa e aposentados há décadas. Então, é mais ou menos por isso. Eu desejo muita energia, desejo unidade entre as lideranças. São através dos sindicatos, com apoio das entidades de aposentados e associações, que a gente tem que fechar a nossa estratégia e as nossas premissas e propostas. Entendeu? Para a gente discutir 1,5 bilhão. Após fazer isso, a gente vai discutir, o banco patrocinador quer continuar contribuindo adequadamente como prevê o estatuto, ou ele diz, não vou ajudar mesmo. Se isso for uma decisão política por causa do novo contexto, eu entendo que as entidades representativas e os associados devem pensar uma forma de colocar esse dinheiro novo, essa receita nova, vinculado com ampliação do modelo, com menos dependência da rede prestadora em 5 anos. Entendo que desse dinheiro deve ser monitorado por nós como eram as prestações de conta do memorando, a cada 90 dias. A gestão vai fazer a gestão da CACI normal, mas o acompanhamento dessas metas de ampliar o modelo e sair da dependência da rede credenciada, prestadora, gastadora, deve ser de quem está colocando dinheiro novo, os associados, através dos sindicatos, das entidades representativas. Né? Pensem nisso, é uma contribuição. A discussão está com vocês, lideranças, e com as entidades. E a gente, como associado, a gente tem que participar, tem que fazer a discussão ser a quente, não a frio. Entendeu? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria sobre a pauta, quem deve pautar a forma de solução, se é a burocracia ou se somos nós, os associados e nossas entidades. A experiência de 2014, 15, 16, 17 mostrou que nós fizemos o banco recuar, entender que ele também tinha responsabilidades, porque nós fizemos desse jeito, consensos fechados entre nós, depois discussões com o banco mais coesas, sem o banco nos dividir. Isso funcionou bem até ali para 2017. O banco teve que colocar 850 milhões, além da gente, que colocamos cerca de 650 milhões no memorando. A gente tem que pedir negociação, mas tem que ter consensos fechados entre os associados e as suas entidades. Isso é estratégico na negociação entre capital e trabalho. E a questão das formas de arrecadação, nós que temos que decidir. Entre nós, associados, a nossa perna de receita, atualmente são 3% mais 1, né, de forma solidária, a gente que tem que discutir como é que a gente vai ratear isso. Não compete ao outro lado que tem a sua parte, que ele monitore e acompanha na gestão dos recursos, mas não tem que dizer como nós vamos fazer, né? E por fim, boa sorte aos nossos novos gestores, Denis e Ana Cristina, aos nossos líderes das entidades representativas, né? E vamos debater e vamos achar a solução, porque a Caixa, nós não somos clientes, nós somos donos. Eu não acho que tem nenhum sentido uma reguladora sequer pensar numa hipótese de falar, vou fechar essa carteira aí. Nós não somos um dos planos como existem 1000 no mercado das 600 operadoras. Não um planinho de clientes que abre amanhã, fecha outro, abre outro. Nós somos uma associação. O plano associados é nosso, é dos associados. Ok? Abraço e boa sorte a todos nós.